Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos abundantemente, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados? Que venhamos a ter uma noite muito abençoada, uma noite restaurada, um sono restaurador, né? Talvez para você, hoje foi um dia difícil, um dia cansativo, né? No seu trabalho, na sua casa, você passou lutas, e agora a palavra do Senhor diz: deito-me e logo pego no sono. Acordo porque o Senhor é a minha segurança. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus, né? Vamos ler uma palavra, né? Uma palavra que fala sobre Lázaro. Lázaro tinha duas irmãs, Marta e Maria, né? E Lázaro era amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro. Jesus te ama, Jesus me ama. O amor de Deus, o amor do Senhor Jesus é um amor verdadeiro, um amor sublime, um amor incondicional, né? Que não põe condições para que Ele venha a nos amar. Amém, amados? A palavra do Senhor, ela diz que Lázaro ficou doente. Veio a ele uma enfermidade mortal, né? Lázaro adoeceu e morreu, né? Jesus foi ao túmulo de Lázaro e o ressuscitou depois de 4 dias que Lázaro estava morto. Amém, amados? Lázaro já cheirava mal. Amém? Então, Jesus é a única parte que fala na Bíblia, o menor versículo da Bíblia, que diz assim, ó: Jesus chorou. Mesmo sabendo que ele era Deus, homem, Deus, e sabendo que ia ressuscitar Lázaro, mas o sentimento humano de Jesus, né? Que Jesus, ele sendo Deus, abandonou a sua glória, largou a sua glória lá na eternidade e veio ao ventre de Maria, né? E nasceu como um de nós, né? Tinha sentimento, chorava, ficava alegre, triste, era tentado, né? A mesma coisa, da mesma forma que você vive, eu vivo, o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, né? O tempo que ele ficou pregando 3 anos, né? E o tempo da infância, tudo, ele foi criança, foi jovem, né? Chegou a ser homem e tal, 3 anos, Jesus, ele pregou aqui na terra, né? Então vamos lá, é uma palavra que vem do coração de Deus ao seu coração e ao meu coração, amém, pessoal? Uma palavra de Deus que vem ao seu coração e que vem ao meu coração. Diz aqui no Evangelho de João, passa Marcos no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim, ó, João 11:1, né? O Evangelho diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Versículo 2: e Maria era aquela que tinha ungido o Senhor, olha só o coração de Maria, com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, olha só a humildade de Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo ou doente. Versículo 3: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor Jesus, né? Senhor, eis que está enfermo ou doente aquele que tu amas. Amém? Versículo 4: e Jesus, olha só, presta atenção nessa palavra. E Jesus, ouvindo isso, disse-lhes: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por intermédio dela. Amém, amados? Veja que Lázaro ficou doente, Maria e Marta ficaram preocupadas, mandaram dizer a Jesus que Lázaro estava doente. Mas o Senhor Jesus, né, como sempre Deus, né, conhecia todas as coisas, disse a elas: olha, esta enfermidade, essa doença que Lázaro está passando não é para o mal, é para a glória de Deus, não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas a Bíblia fala, amados, que Lázaro morreu dessa doença. E a Bíblia fala que Jesus amava Lázaro. Ah, pregador, então quer dizer que Jesus faz acepção de pessoas? Ele amava Lázaro, mas não amava Maria, não amava Marta? Não, não amava. O amar que aqui está dizendo é uma particularidade que Jesus tinha com Lázaro. Amar, ele ama todos por igual, né? O Senhor Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele,
Mas Pedro, Tiago e João eram 3 discípulos que aonde Jesus, quando ia ter mais uma intimidade com o Pai, ele chamava quem? Escolhia Pedro, Tiago e João. Porém Jesus amava todos, ama você, ama a mim, ama todos, ama o macumbeiro, ama o feiticeiro, ama o ladrão, ama todos, né? Deus aborrece o pecado, odeia o pecado, mas ama o pecador. Amém, amados? Então Lázaro estava doente. E Jesus disse que essa doença não era para a morte, mas para a glória de Deus, né? Vamos ao versículo 5, viajando no versículo 5, né? Ora, Jesus amava a Marta, e a sua irmã e a Lázaro. Olha só, as 3, né, os 3 tinham uma certa intimidade, uma particularidade com o Senhor Jesus, né? A palavra diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Versículo 6, né? Ouvindo, pois, que estava enfermo, Jesus, né, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quer dizer, Jesus ficou em paz. Demorou mais 2 dias para ir. Lázaro estava doente, né? As irmãs falaram para o Senhor Jesus, mas ele demorou 2 dias para ir até lá. No versículo 7, diz assim: depois disso disse aos seus discípulos, Jesus, né? Vamos outra vez para a Judeia. Versículo 8, disse-lhe os discípulos, Rabi, ou seja, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e tornas para lá? Versículo 9, Jesus respondeu, não há 12 horas ao dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ele falou em espírito aqui, né, sobre a luz e as trevas. Versículo 10, mas se andar de noite nas trevas, tropeça, porque nele não há luz. Versículo 11, assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo, dorme. Olha só, não falou morre, dorme, mas vou despertá-los. Amém, amado? Despertá-los. Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, disse ele, mesmo estando morto, viverá. Viverá. Há um ditado que se fala assim, não tem jeito, para a morte não tem jeito, né? É assim que se fala. Tem jeito sim, tem. Quando a gente aceita Jesus, executa a palavra, anda nos caminhos dele, Jesus nos ressuscitará, né, no último dia, na ressurreição dos mortos. Aquele que nós vamos morrer na carne, mas vamos viver eternamente com Cristo, né? Lázaro estava doente. Jesus demorou 2 dias, né? Jesus demorou 2 dias para poder ir até lá. Depois ele disse aos discípulos, vamos lá, porque Lázaro, nosso amigo, ele adormeceu. Amém, amados? E aqui no versículo 12, versículo 13, melhor dizendo, mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono, né? Então Lázaro tinha morrido, né? Vamos pular aqui no versículo, para o versículo 21, né? Do capítulo 11 de João. Disse, pois, Marta a Jesus, né? Capítulo 11, versículo 21. Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não havia morrido. Versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o concederá. Versículo 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Versículo 24. Disse Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Versículo 25. Disse Jesus, retrucou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, olha só, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 26. E todo aquele que vive, que está vivo que nem nós, e crê nisto, nunca morrerá. Crês isto? Versículo 27. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que há de vir sobre toda a terra. Versículo 28. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, o dizendo, o mestre está cá, chama-te. Versículo 29. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Amém, amados? Então aqui, amados, disse Maria a Jesus, né? Se o Senhor não tivesse demorado,
diz aqui no versículo 21, ó. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Amém? Jesus demorou 2 dias para ir até Lázaro, né? Lázaro já estava morto. E Jesus foi e disse, Lázaro, vamos despertar, porque ele dorme, né? E Jesus foi na caminhada, né? Foi na caminhada para poder despertar Lázaro, que estava morto já, demorou 4 dias, né? Estava morto há 4 dias lá no túmulo lá, e cheirava mal. Amém? Jesus disse às 2 irmãs, né? Se creres, verás a glória de Deus. A Bíblia fala que Jesus chorou, mesmo sendo Deus, mesmo sabendo que ia o ressuscitar, Jesus chorou. Amém, amados? Porque ele era íntimo de Lázaro, de Maria e de Marta, né? E aqui na palavra, diz aqui, ó, versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, o vendo-o, lançou-se aos pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito o espírito e perturbou-se. Versículo 34, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem ver. Versículo 35, o versículo menor da Bíblia. Jesus chorou. 36, disseram, pois, os judeus, vede como ele o amava. Versículo 37, e algum deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Olha só a dúvida. Versículo 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmão de Lázaro, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Versículo 40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Versículo 41, tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou. Ele fez uma oração, por me haveres ouvido. Versículo 42, eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isso por causa da multidão. Olha só a multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Versículo 43, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. 44, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-lo e deixai-o ir embora. Amém, amados? Olha só o milagre que Jesus fez. Jesus chorou, mesmo sabendo que ia ressuscitar Lázaro. Olha só o milagre. Olha só a multidão. Escandalizavam-se em Jesus, né? Deus falou no meu coração esses dias, não dê ouvidos à voz da multidão, segue em frente e olhe para mim, olhe para o Senhor Jesus. Mesma coisa eu digo para você, não ouça a voz da multidão que circula você, siga em frente e olhe somente para Jesus, que você vai andar por cima das águas. Amém, amados? Mas para que Jesus ressuscitasse Lázaro, ele chegou até a catatumba e Marta dizia, Senhor, já cheira mal. Lázaro, ele está morto, já cheira mal. Não tem como, ele morreu, acabou. Já cheira mal. O Senhor demorou para poder vir aqui. O Senhor demorou. Se o Senhor tivesse vindo aqui antes, Lázaro estava aqui, ele é seu amigo. Eu também amo o Senhor amava a gente, mas o Senhor demorou. E Jesus disse assim, tirai a pedra. Amém? Então o lema desta pregação, o tema é, tirai a pedra. Entre Jesus e Lázaro, para que o milagre acontecer, teve que alguém tirar a pedra. Amém, amados? Jesus podia ter dado uma ordem à pedra. Pedra, remova-se daí, saia. Lázaro, saia para fora. Jesus só fez uma oração, Pai, eu sei que sempre me ouve,
Digo isso por causa da multidão. Jesus disse, tirai a pedra. Tiraram a pedra e Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E a palavra do Senhor, o manual diz que o defunto saiu, tipo como a gente vê nos filmes, uma múmia no caso, enrolada em faixas, saiu e Jesus disse, desatai ele, deixa ele embora. Amém, amados? Olha só que milagre maravilhoso. E Jesus, amado, é o mesmo que fez a Lázaro, fez na minha vida, faz na sua vida, está fazendo agora, vai fazer amanhã, no nome do Senhor Jesus. Amém? Mas Jesus não tirou a pedra. Qual pedra que está entre você e o seu milagre? Amém? Qual pedra que se encontra entre você e o seu milagre? O que está impedindo do milagre acontecer na sua vida? O que está impedindo de Jesus operar um milagre na sua vida? Amém? Amém, amados? Será que esse milagre, ou melhor, será que essa pedra não é uma mágoa no seu coração? Não é uma falta de perdão? Não é um pedido de perdão? Não é uma entrega total ao Senhor? Deus não é uma religião. Jesus não é uma religião. Jesus é Deus. Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. Ele é o mesmo, Ele está vivo, assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Amém? Quem sabe Jesus não está chorando e querendo fazer um milagre na sua vida. Mas, entre você e o milagre, há uma pedra. Há uma pedra. E quem tem que tirar essa pedra não é Deus. Quem tem que tirar essa pedra é você. De repente você está na igreja há tantos anos. Há tantos anos você ora, você jejua, você busca, você faz campanha, você é ofertante, você é dizimista, você clama. Mas algo dentro de você, uma pedra, né? Se você reparar bem, se uma pedra pequenininha entrar dentro do seu sapato, pequenininha, ela vai te impedir, você vai andar mancando. Você vai andar se arrastando, por quê? Aquela pedra, ela está te incomodando. Você tem que tirar o sapato, jogar a pedra fora e novamente colocar o sapato e andar. Amém, amados? Então, faça uma consulta dentro de você. Amém? Deus só pode atuar na sua vida, na minha vida, se o nosso coração, nosso interior estiver limpo. Se eu tiver mágoa, ressentimento, picuinha, mentirinha, vício, um monte de coisa dentro de mim, dentro de nós, Deus, Ele chora para poder te abençoar, para poder te salvar você, para poder operar o milagre. Mas a pedra está entre Jesus e o milagre, entre Jesus e a ressurreição de Lázaro. Não importa qual que é o seu problema. Lázaro, 4 dias estava morto, cheirava mal. Mas a palavra do Senhor diz que para Deus não existe impossível, mano. Pode a sua doença, olha só que essa doença que Lázaro teve, Jesus disse a Marta e Maria, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Amém, amados? Eu estive doente, eu estive à beira da morte, hoje eu fui no hospital, amém? Fazer um acompanhamento, e toda vez que eu vou lá eu tenho boas notícias, né? Tenho boas notícias, os médicos até choram, né? De ver o milagre que Deus fez na minha vida. Eu abracei os médicos, eles abraçaram-me, né? Choraram junto, porque eles viram a situação que eu estava. Mas a minha enfermidade não era para a morte. Amém, amados? Né? Era para a morte, mas Deus converteu essa doença para a glória dele. Amém? E me tirou quando todos desacreditavam, né? Que eu não ia mais sair do hospital. Eu também, né, na carne não acreditava, mas no espírito eu tinha certeza que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Amém? Mas para que acontecesse o milagre na minha vida, eu tive que fazer um check-up espiritual lá na UTI, lá no leito de dor, né? A Bíblia fala, examinai no travesseiro o vosso coração. E lá no travesseiro eu comecei a pedir perdão a Deus dos erros, das falhas, né? dos pecados, né? Da falta de perdoar, né? Do pedir perdão, né? Dos vícios, tudo isso. Fiz um check-up a Deus e comecei a ser sincero com Deus, amado. Seja sincero com Deus, fale com Deus tudo que você sente, a sua dificuldade. Senhor, eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar de fumar,
eu não consigo parar de me prostituir, eu não consigo largar do amante, eu tenho um vício. Fale com Deus, amém? Não é pecado você falar com Deus. O pecado é ficar esse mal dentro de você, incubado, e aonde Deus impede o agir de Deus na sua vida. É a pedra que está entre você e o milagre. É a pedra que está entre você e o milagre. Amém, amados? Então, nessa noite, amados, faça um check-up. Se você não veio ainda à igreja buscar Jesus, vá à igreja, né? Aceite Jesus. Creia no sacrifício que Ele fez na cruz por você. Viva na palavra, né? Nós não somos perfeitos, mas temos que procurar andar na palavra do Senhor. Não somente ler a palavra, mas ler e pôr em prática a palavra do Senhor. E aí você deve tirar a pedra. Há coisas que Deus faz na sua vida, mas tem coisa que eu e que você tem que fazer. Amém? O que é para mim e para você fazer, Deus não vai mover uma palha. Amém? Quando você fizer aquilo que é para você fazer e não tiver jeito, Deus move o céu e o inferno para poder cumprir a sua palavra, porque Ele é todo poderoso. Amém? Então Jesus ressuscitou a Lázaro. Demorou 2 dias para ele ir lá, mas ele já sabia, ele é Deus. Ele era Deus homem na época e homem Deus. Ele sentia os mesmos sentimentos que eu e você, ele chorou, porém ele era Deus e via além da morte de Lázaro. Né? Nós enxergamos um palmo e olha lá à frente do nariz. Jesus, ele vê à frente, anos-luz na nossa frente, porque ele é eterno. Amém? Amém, amados? Antes de você falar, ele já sabe. Então, amados, como Jesus fez na vida de Lázaro, comigo, com você não é diferente. Amém? Então, essa palavra, eu gostaria que você guardasse dentro do seu coração e que você pensasse no episódio. Lázaro, 4 dias morto, numa caverna, cheirando mal, né? Humanamente falando, sem solução. Na época não tinha medicina como hoje, e mesmo que tivesse, não teria jeito, já estava morto, mas Jesus ressuscita morto. Né? E o que está morto na sua vida? Às vezes não é uma doença, às vezes não é uma mortandade física, mas de repente, quem sabe, você não está morto no espírito, o seu casamento está morto, né? A sua vida financeira está morta, né? A sua família está morta, né? Você está morto por dentro, depressão, opressão. Mas se existe uma pedra entre você e o milagre, a partir de hoje, converse com Deus, arranque essa pedra. Quem tem que tirar a pedra é eu, é você. Tire a pedra e Jesus vai falar: João, Maria, Paulo, Silas, Tomé, saia para fora, receba o seu milagre, seja curado, mas você tem que tirar, rolar a pedra que estava entre Jesus e o milagre. Amém? Então essa é a palavra, né? É João capítulo 11, versículo 1 em diante. Pode ler na sua casa aí. Tanto faz a sua Bíblia católica, evangélica, a palavra do Senhor é a mesma. Aí você vai ver que Deus vai operar o milagre em nome do Senhor Jesus. Pai querido, muito obrigado por esta palavra. Tirai a pedra, guarde no seu coração, tirai a pedra. Pai querido, que essa pessoa, que o Espírito Santo possa iluminar esta palavra. Mostre a pedra que está entre o milagre e essa pessoa, Pai. Mostra a pedra e que ela venha conseguir tirar. Ajuda ela a tirar. Assim como Simão Sirineu ajudou o Senhor a levar a cruz, meu Pai. E ajuda essa pessoa a tirar a pedra também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos abundantemente. Um forte abraço, ótimo sono, um beijo no coração. Jesus te ama. Amém? E até a próxima palavra. Estou sentindo muito forte de dar essa palavra. Até comentei com a minha esposa: olha, eu vou dar essa palavra, né? Porque Jesus, Ele quer falar com alguém aqui. Quem sabe não é você, né? Deus falou no meu coração essa palavra e eu tinha esquecido dela. Aí eu perguntei para Deus: Senhor, você me dá uma palavra para que eu possa pregar essa palavra. Porém eu esqueci. Aí lá no meu trabalho tinha um irmão lá que eu conhecia há muitos anos, que a mulher dele também, eu já preguei para ela uma vez e disse a mesma coisa: tirai a pedra. E passou muitos anos, fiquei doente, voltei no hospital, encontrei ela e ela falou: irmão Fábio, eu lembro, quando o senhor, está lá no meu caderno marcado lá, tirai a pedra. Aí Deus me fez lembrar que Ele tinha feito de manhã, falado no meu coração para pregar essa palavra. E o dia inteiro eu fui no hospital e essa palavra: pregue hoje, tirai a pedra, tirai a pedra.
Amém? Deus está falando com alguém aqui, né? É você mesmo, né? É você que está sentindo e falando, não, eu acho que é comigo essa palavra. Então segure ela, tome posse, pratique a palavra que Deus vai te abençoar. Amém? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, uma boa noite, em nome do Senhor Jesus. Tirai a pedra. Amém.